aceita também que você ande com Ele de qualquer maneira. Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não aprova. Tem pessoas que estão andando com Deus, mas é assim, é o coração flor de Deus, né? De boca é uma bênção. Eu ando com Deus, eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo. Na língua todo mundo é bom, agora na prática é aí a gente vê, né? A Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Já pensou andar em vão, vir para a igreja em vão, o ano todo, entra ano, sai ano, você está na igreja, louvando a Deus, orando, pregando, jejuando, dizendo para o povo que o Senhor salva, cura, liberta, às vezes Deus usando pessoa para curar, e no final, que é o melhor, ele receber essa palavra: não vos conheço, apartai-vos de mim, para o fogo. É correr em vão, né, irmãos? Correr em vão, mas nós estamos aqui porque nós temos propósito com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no texto a qual nós lemos aqui, que os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, vamos ler aqui, do primeiro versículo até o versículo de número 8. Vamos ver aqui, em nome de Jesus, o que nós devemos extrair para nós aqui nesta noite. Amém? Vamos lá. Finalmente, irmão, vos rogo e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, a fim de que continuei progredindo cada vez mais. O tema de hoje é: como podemos andar de maneira que agrada a Deus? Como? Você está andando de maneira que está agradando a Deus? Eu não sei, Deus sabe. Às vezes, irmão, diante dos irmãos, tem gente que é uma maravilha, ninguém sabe lá fora, longe. Agora, diante dos olhos de Deus, ninguém pode se esconder. Deus sabe quem anda verdadeiramente com Ele e aqueles que não andam verdadeiramente com Ele. Se não anda verdadeiramente, quer dizer que ele está andando na mentira, está andando de maneira errada. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Se não, estamos aqui à toa, perdendo tempo. Era melhor estar assistindo novela, ou então estar em outro lugar por aí. Estamos aqui com o objetivo de adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que tem crente como noveleiro fino? Conhece o capítulo inteiro da novela, mas não conhece o capítulo da Bíblia, não conhece o versículo da Bíblia Sagrada. É uma novela dia e noite. Se você for falar com ele: irmão, quem saiu? Quem vai sair? Quem foi expulso? Quem apanhou? Tem crente que sabe. Agora, se você falar: irmão, como foi o culto? Qual foi a palavra? Ele não sabe, não conhece. Nós devemos adorar a Deus. Tem gente querendo tempo, tem gente enrolada. Mas nós estamos aqui para aprender do Senhor e como devemos andar de maneira que agrade a Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: porque bem sabeis que mandamento vos temos pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como agradar a Deus? Andando em santificação. E o que é santificação, irmão? É se separar do pecado. Porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. É o pecado que separa o homem de Deus. A Bíblia diz
morte. E sem santificação ninguém verá Deus. Ele pode se vestir bonitinho, colocar o melhor perfume, a melhor sandália. Ele pode ser aquele boneco de Olinda, bonitinho. Mas se ele não tiver separado do pecado, ele não verá e não entrará no reino dos céus. Andar com Deus, para agradar a Deus, é preciso andar em santificação. Se separar de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que aborrece a Deus. Aí você está agradando a Deus. Aí Paulo diz assim: primeiro é santificação. Aí no versículo 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, sem ceder em desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmão, crente que conhece a Deus, ele precisa andar em santificação. Louvado seja o nome do Senhor. É uma maneira que agrada a Deus. A santificação é agradável aos olhos de Deus. Deus abençoa o crente que se separa do pecado, porque é impossível o crente ter comunhão com Deus se ele não se separar do pecado. Não tem como. Ou é ou não é. Ou é crente ou não. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Ou anda com Deus ou anda com o diabo. Não tem meu termo. Ou é ou não é. Céu ou inferno. Caminho estreito ou caminho largo. Porta larga ou a porta estreita. Luz ou treva. Verdade ou mentira. Tem muita gente andando na imundícia. Tem muita gente andando de uma maneira desordenada. Tem muita gente andando de uma maneira que não agrada ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesta noite que se nós quisermos andar de uma maneira que agrade a Deus, é preciso andar em santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o quê? Vasos do Senhor. E o vaso precisa estar em santificação e honra. Tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Tem crente que honra a Deus e tem crente que desonra a Deus. Como é que ele desonra a Deus? Com as suas práticas, com as suas atitudes. Não é tanto no falar, que no falar é uma coisa, na prática, aí você vê que ele não honra a Deus, que ele não valoriza a Deus, ele nega a Deus na prática, ele nega a Deus vivendo, andando de maneira errônea. Mas nós aprendemos aqui, por Paulo, nesse texto, que para andar de maneira que agrade a Deus, é preciso andar em santificação, se separar do pecado, da imundícia, da mentira, da idolatria, de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Senão, irmão, está perdendo tempo. O versículo 6 diz assim: ninguém oprima ninguém. Ninguém oprima nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também andai vos dissermos e testificarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém oprima, ninguém engane seu irmão em negócio algum. Ó, crente que anda enganando, crente que anda oprimindo o seu irmão com negócio, ele precisa se converter, porque ele está na imundícia, ele está praticando o pecado, e a palavra diz que é preciso andar em santificação. Crente que engana, crente que oprime o seu irmão, ele pode ter certeza que a recompensa vem para ele. Vem, quem engana será enganado. A lei da semeadura é certa. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, 20, 30, mas vai chegar o tempo dele receber a colheitinha dele. Vai, porque ele está plantando. O nosso Deus é Deus de amor, mas ele é o Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor.
sempre. O versículo 8 diz assim: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, o qual nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que amei uns aos outros. É a palavra de Deus nesta noite. Se nós quisermos andar de maneira que agrada a Deus, é necessário amar uns aos outros. Se não estiver fazendo assim, está andando em pecado, está desonrando a Deus e não está agradando ao Senhor. Anda com ódio, inveja, desejando mal. Você sabia que tem crente que não gosta da sua felicidade? Tem gente que tem igreja que torce para a sua derrota. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo, está na igreja, é fachada. Mas nós precisamos entender que, independente daquele ou daquela que não torce por você, Jesus está contigo e a vitória é certa em nome de Jesus. A palavra é: amai uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vos mesmos antes instruídos por Deus, que amei uns aos outros. Se não amar, não está andando de maneira que agrada a Deus. Não. Quem anda com Deus precisa amar uns aos outros, independente do que ele é, independente da cor, independente da raça, independente da posição que ele exerce ou ela, independente de qualquer coisa. É preciso amar se quiser agradar a Deus, se não está desagradando ao Senhor, e nós queremos andar de maneira que agrada ao Senhor. Primeiro, santificação. Segundo, tem que amar, é o amor. Se não tiver amor, não está agradando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo de número, para adiantar aqui, que as horas avançam, no versículo 11 diz assim: procureis viver tranquilos, tratar dos próprios interesses e trabalhar com as próprias mãos, como já vos tenho ordenado, a fim de que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Qual é o conselho de Paulo? É que nós devemos ser honestos no nosso negócio, no nosso trato. Louvado seja o nome do Senhor, se quisermos estarmos agradando ao Senhor. Honestidade não é para todo mundo, não. É não. Honestidade não é todo mundo que coloca em prática. Tem muita gente caloteira, tem muita gente infiel, tem muita gente, irmão, que não faz aquilo que é certo. Tem muita gente que se vende, tem muita gente que troca o certo pelo errado. Às vezes é enganado, às vezes não. Ele sabe que é errado, mas faz, anda de uma maneira desonesta, enganando, iludindo, mentindo com os que estão de fora e com os que estão de dentro. Tem crente, irmão, enrolando, tem crente mentiroso, tem crente enganador, tem crente que compra e não paga, tem crente que enrola, tem crente que é combinada e mal nas práticas diante de Deus. Não faz conforme a palavra diz. E Paulo diz: ó, precisa andar em honestidade se quiser agradar a Deus. Não adianta, irmão, não adianta se fantasiar de crente. Não. Tem muita gente aí, né, enganando, bonitinho por fora, feio por dentro, com as suas práticas. E nós estamos aqui para aprender. Isso é muito diferente. Não somos melhores do que ninguém. Somos apenas diferentes, porque a Bíblia diz outra vez: vereis a diferença daquele
daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Quem serve a Deus não anda enganando. Quem serve a Deus não anda passando perna em ninguém. Quem serve a Deus, ele anda honestamente. Louvado seja o nome do Senhor. É nos trata nos seus negócios. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus abençoa, Deus honra, e o nome de Deus é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, eu já trabalhei com uma pessoa, não vou citar nome, mas esse cidadão, ele comprava e comprava. Toma, comprando. E chegou o dia de pagar, é crente, não? Crente, batizado, estou falando de crente, batizado nas águas. Pensa aí, não era porque foi batizado, vai morar no céu. Se for caloteiro, vai não tem condições, tem que se arrepender, tem que deixar. Aí ele comprando, aí chegou o dia do pagamento, né? Tem que ter um acerto no final das contas. E ele, sem querer pagar, né, com tantas dívidas, porque tem gente que é um desequilíbrio financeiro terrível, né? Deve, fica com a corda no pescoço, compra as coisas, diz que vai pagar, não paga, e o nome de Deus fica aí manchado, ele manchando o nome de Deus, o povo dizendo, e é crente, compra e não paga. Cadê a honestidade? E o nome do Senhor é desonrado. Por quê? Porque muitos estão praticando aquilo que não deveriam praticar. Comprou, paga. Se aconteceu algum imprevisto, seja um homem, seja uma mulher, diferente, chega no estabelecimento e fala, olha, hoje aconteceu isso, não dá, mas pode deixar, ao dia eu vou pagar. Ser honesto, ser claro, ser transparente, mas tem gente que se esconde, está devendo, ele corta caminho, e esse cidadão, ele tem que passar por aquela rua, mas por onde ele está devendo, ele cortava. É os atalhos da vida, né? Cortava e arrodeava assim, olha só, que coisa bonitinha. E ora, viu? É dizimista, mas olha a situação, andando desonestamente. Então, como podemos andar de maneira que agrade a Deus? Andar honestamente, em santidade, em amor e honestidade. E para finalizar, irmãos, no versículo 13 está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os que mais não têm esperança. Crente, irmão, precisa ter esperança. O ditado diz que a esperança é a última que? Sai esse ditadozinho para lá no sério, porque a nossa esperança é Jesus e ele nunca vai morrer, né? Essa esperança, essa que o povo diz aí, que a esperança é a última que morre. Para nós não funciona. Quem é a nossa esperança? É Jesus. Ele morre? Não, ele não morre. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa solução, Jesus é o nosso ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente triste, tem muita gente desanimada, e nós devemos ter esperança, mesmo no mundo caótico de tanta injustiça, de tanta mentira, de tanta coisa irregular, mas nós temos esperança em Jesus de Nazaré. O negócio está feio, vai ficar bonito, isso é esperança, é fé. Eu não estou vendo, mas eu vou ver em nome de Jesus. Vai chegar, é fé, é esperança. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada a Deus. Sem fé, você morre no caminho. Sem fé, os seus sonhos vão embora. Sem fé, você não progride. Sem fé, você não evolui. Sem fé, você estaciona no meio da tempestade. Você para quando chegam os obstáculos. Mas com fé, você rompe. Com fé, você avança. Com fé, você vai avante. Porque o Senhor, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa solução. Ele é o nosso Senhor. É o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. É o nosso socorro. Bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer a diferença. Quando chegar alguém triste, desanimado, com as situações da vida, nós
creio. Se eu não creio, o negócio fica difícil. Mas quando eu creio, tudo é possível ao que crê. Mas irmão, a luta é grande. Deus é maior do que a luta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos homens de Deus, homens de intimidade com Deus, homens que andavam em santidade, homens que amavam uns aos outros, homens que eram honestos no seu negócio, homens que tinham esperança, mesmo na perseguição, mesmo na angústia, mesmo sendo xingado, maltratado, preso, caluniado, jogado no poço, abandonado, vendido pelos irmãos, mas ele tinha no seu coração a esperança. Louvado